Fala concurseiro e concurseira, seja muito bem-vindo aqui à nossa videoaula, mais um bloco de aula aqui que vai falar sobre a radiciação, pessoal. Para você que está chegando aqui nessa aula, é importante que você já tenha visto a aula de potenciação, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre radiciação, esse assunto aqui, ó, que é o terror de muita gente, pessoal. Preste atenção aqui, ó, na definição do que é uma radiciação, para que a gente possa estar aí entendendo, para que a gente possa estar aí na hora de fazer uma prova no concurso público, estar bem mais seguro na hora de resolver questões sobre esse tipo de assunto, pessoal. Então vamos lá, olha só, o que diz aqui, ó, a definição do que é uma radiciação. A radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Preste atenção, enquanto a potenciação é a multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então veja bem aqui o que quis dizer essa definição. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui a raiz quadrada de 4, do número 4, tá? Aqui tem o número 2 aqui, que ele é facultativo, a gente pode colocar o número 2 ou não. Por quê? Porque a raiz quadrada, ela é a primeira raiz que existe, tá? Tem a raiz quadrada, depois tem a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e assim por diante. Vamos lá. Se eu quero descobrir aqui a raiz quadrada do número 4, eu tenho que pensar no que a minha definição ela diz, ó. Primeiro, a minha radiciação, né, minha raiz quadrada, ela é o oposto da minha potenciação. Se eu tenho ali uma raiz quadrada, eu tenho que pensar na minha potenciação, tá? Qual é o número elevado ao quadrado que vai dar 4? Ou seja, qual é o número, tá? Qual é o fator, qual é o número que ele multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 4? Bom, para e pensa. O número que vezes ele mesmo é igual a 4 é o número 2. Ó. Se eu pegar 2 vezes 2, eu encontro 4. Então, olha só, o resultado aqui, ó, da raiz quadrada do número 4 é igual a 2. Por quê? Porque a raiz quadrada, ela é, no caso aqui, o oposto da potenciação. Então, eu quero saber qual é o número, né? Qual é o fator. Eu quero descobrir qual é o fator que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4. Eu já descobri aqui que o fator é o número 2, beleza? Veja bem um detalhe aqui, ó. Veja esse detalhezinho aqui. Aqui em cima eu tenho um número, tá? Eu tenho o número 2 que indica uma raiz quadrada. E aqui dentro, ó, eu tenho o número, tá? O número 4. Nesse caso aqui, vocês já vão ver o nome, matematicamente falando, o nome específico deles, tá? O nome de cada um desses membros aí dessa raiz. Olha só. Então, eu tenho esse número 2 aqui. Por enquanto, vocês entendam dessa forma. Eu tenho o número 2. Ele está mostrando ali que um fator tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes para que tenha o resultado igual a 4. Bom, qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 4? Já vimos aqui que é o número 2. Ó, ele se repete, ó, 2 vezes. É o fator que se repete 2 vezes. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui para que você possa entender um pouquinho melhor. Se eu tenho aqui raiz quadrada do número 100, por exemplo, ó, raiz quadrada do número 100, eu tenho que pensar o seguinte: se eu coloco o número 2 aqui ou eu não coloco, eu tenho que entender que isso dali é uma raiz quadrada, tá bom? A única raiz que a gente não coloca o número aqui, não é obrigado a colocar, é a raiz quadrada. Se ela não tiver com número, você vai entender que tem o número 2 ali, beleza? Então vamos lá, eu tenho que pensar da mesma forma que eu pensei na parte ali de cima. Qual é o número, qual é o fator que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 100. E aí tu para um pouquinho, pensa e vai descobrir que o número vezes ele mesmo, que dá o número 100, é o número 10. Então olha aqui, ó, a raiz quadrada do número 100 vai ser igual a 10. Esse resultado, na verdade, é o fator que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 100.
ok? Tá entendendo? Tá difícil? Tá não, né? Tá tranquilão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece numa raiz cúbica, tá? E aí a raiz cúbica do número 8, o professor começou a complicar agora, tava tão facinho de entender. Fica tranquilo que o desenrolar aqui é o mesmo, pessoal. Olha só, veja bem, é a mesma estratégia. Se eu tenho aqui, ó, vou até mudar de cor aqui para que você possa perceber. Se eu tenho o número 3 ali e o número 8 aqui dentro, eu tenho que pensar qual é o número, né? Qual é o fator que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 8. Bom, aí eu tenho que pensar qual é o número vezes ele mesmo é igual a 8. Bom, eu vou descobrir que é o número 2, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, olha, pessoal, a raiz cúbica do número 8 vai ser igual a 2. Lembrando que esse númerozinho que a gente descobre aqui, ó, é o fator que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 8, tá? No caso da raiz quadrada, o fator que está aqui é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4, que ali é a raiz quadrada, tá? E embaixo é a raiz cúbica. Para finalizar aqui esse pedacinho aqui, eu vou tá colocando aqui agora uma raiz quarta do número 16. E aí o procedimento para a gente descobrir a resposta é o mesmo. Vamos pensar qual é o número, ou seja, qual é o fator numérico que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai ter um resultado igual a 16. Bom, novamente eu trouxe aqui números pequenos, números fáceis de entender. Eu sei que é o 2, ó, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então, a raiz quarta do número 16 é igual a 2, tá? Lembrando que o resultado aqui, no caso esse fator aqui, é o fator que nós queremos descobrir, que vezes ele mesmo, a quantidade de vezes, ó, que aparece aqui no número aqui em cima, que é o índice que eu já vou falar para vocês, é o resultado final, tá bom? Então significa que o número 2 ele tem que aparecer, ó, multiplicado por ele mesmo 4 vezes para que o resultado seja igual a 16. Beleza? Pegaram a ideia? Então vamos passar aqui para a próxima parte, a parte que eu mostro para vocês aqui, né? Eu quero que vocês conheçam aqui o índice, eu quero que vocês conheçam aqui o que é o radical, o que é o radicando, e com isso eu trago essa imagem. Todo número que aparecer aqui em cima, onde está o N, ele vai ser chamado de índice, tá? E ele mostra pra gente quantas vezes quantas vezes o fator multiplicado vai ter um resultado igual ao do radicando, tá? E aí eu dei o exemplo lá por exemplo, aqui, ó, a raiz quadrada raiz quadrada de 4. Professor, existe raiz quadrada de 2? Existe, mas não dá o número exato, e não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, ó, aqui o meu número 2, ó, ele é o meu índice, o número 4, ele é o radicando, e esse símbolo aqui é o nosso radical, beleza? Lembrando, o índice, ele mostra quantas vezes um fator é multiplicado por ele mesmo para que o resultado seja o nosso radicando, ok? Acabamos de ver isso lá no outro slide, na outra parte, tá? E aí chegamos aqui numa parte importante, uma parte interessante para que vocês possam prestar atenção, para que vocês possam estar aí anotando, tá? Porque isso aqui é muito importante, essa parte aqui ela é muito, mas é muito importante, porque são as raízes que devemos conhecer, porque são as raízes mais comuns que caem em concurso público, tá? Então, desde já, vocês têm isso daí no material de vocês, tá? No material em PDF,
Tudo que eu estou mostrando vocês têm no material PDF de vocês, da nossa aula, mas é importante que vocês aí copiem isso aqui, marquem, se vocês imprimiram o material, vocês aí anotem, tá? Por quê? Porque isso aqui no material também não está escrito, então vocês têm que anotar aí, olha só. Vamos lá, raízes que devemos conhecer, no caso aqui, raízes quadradas, tá? Vamos botar aqui, raízes quadradas. Quais são, professor, as raízes quadradas que nós devemos conhecer? Bom, nós devemos conhecer a raiz quadrada do número 0. A raiz quadrada do número 0 é igual a 0, ok? Isso aqui pode confundir muita gente. A raiz quadrada do número 1 é igual ao próprio número 1. A raiz quadrada do número 4 é igual a 2, tá? A raiz quadrada do número 9 é igual a 3. A raiz quadrada do número 16 vai ser igual a 4. A raiz quadrada do número 25 vai ser igual a 5. A raiz quadrada do número 36 vai ser igual a 6. E aí, continuando aqui, ó, temos mais raízes quadradas. A raiz quadrada do número 49, essa daqui não cai muito, tá, gente? É igual a 7. A raiz quadrada do número 64 é igual a 8. A raiz quadrada do número 81 é igual a 9. A raiz quadrada do número 100 é igual a 10. A raiz quadrada do número 121 vai ser igual a 11, tá? Vai anotando aí, porque isso é importante. Eu não estou botando aqui à toa não, tá, pessoal? A raiz quadrada do número 144 é igual a 12. A raiz quadrada do número 169 é igual a 13, pessoal. Então, é importante que vocês venham anotar essas raízes quadradas, porque elas são as que mais caem em concurso público, tá? E aí, se você já sabe quanto que é de cabeça, você já ganha um tempo na hora de resolver. Agora eu vou fazer com outra cor aqui, ó, as raízes cúbicas, tá? Cúbicas, tá? As raízes cúbicas que vocês precisam entender. Na verdade, que vocês precisam saber, tá bom? Para que vocês não percam tempo na hora de resolver. Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica do número 8, tá? Raiz cúbica do número 8 é igual a 2. Raiz cúbica do número 27. Raiz cúbica do número 27 é o número 3. Raiz cúbica do número 125, pessoal. Raiz cúbica do número 125 é o número 5. Então, essas aí são as que eu entendo que sejam as mais, né? As que a gente deve conhecer de cabeça, né? Pelo menos de gravar, para ganhar tempo na hora de resolver a questão lá no concurso público, ok? Bom, vamos lá. Tem mais uma coisa aqui que eu quero falar para vocês, que é para vocês tomarem cuidado, tá? Escrevam aí. Cuidado. Cuidado com o quê, professor? Cuidado, por quê? Não existe raiz de índice par de número negativo. Como assim, professor? Olha só, anote isso aí, ó. Não existe, tá? Anota isso, hein? Não existe raiz de índice. Não existe raiz de índice par de número negativo, tá? De número negativo, tá? Isso é importante que vocês anotem, tá? Porque se alguém perguntar para vocês, existe raiz quadrada, por exemplo, aqui, ó, existe a raiz quadrada do número menos 4? Você vai responder, não existe, tá? Não
existe, tá? Não existe, ok? Essa é a regra, não existe. Lembrando que eu posso colocar o 2 aqui ou não posso colocar. O número 2, ele é um número par, então não existe. Se eu perguntar para vocês, existe a raiz quarta do número menos 6? Você vai responder o seguinte, não existe, professor. Não existe raiz quadrada, ou melhor, não existe raiz de índice par de número negativo, tá bom? A gente viu que o índice é um númerozinho que fica aqui em cima no radical, tá? Agora, se eu pergunto para você, existe raiz cúbica do número menos 8? Você vai responder que sim. E qual é a raiz cúbica do número menos 8? É o número menos 2. Ou seja, quando a raiz for de índice ímpar e o número for negativo, você simplesmente vai colocar o número, vai colocar o sinal de negativo e vai colocar do lado o número da raiz em relação ao radicando lá, tá? No caso ali, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 positivo, ó, é igual a 2. Ó. Vocês podem ver que isso aqui é a mesma coisa do que está ali embaixo. Ó. Só que ali embaixo nós temos um número negativo lá dentro. A única diferença é que o resultado final vai ser um número negativo também. Perceba, o índice é um índice ímpar. Isso só acontece quando o índice é ímpar, tá bom? Beleza? Entenderam? Ah, professor, entendi mesmo, mas por que que isso acontece? Olha só, rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui o que que acontece. Por que que não existe, tá? Beleza? Eu não ia mostrar não, mas eu tô sentindo necessidade aqui de mostrar, tá? Então, vamos mostrar isso aqui rapidinho, para que a nossa aula também não fique tão grande. Eu vou mostrar aqui, se fosse raiz quadrada raiz quadrada de 8 não. Raiz cúbica mesmo de 8, ó. Ficaria mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Resultado final ficaria 8, ou ficaria 8, né? Então, raiz cúbica de 8 seria igual a 2. Agora, se eu pego aqui raiz quadrada do número menos 4. Existe raiz quadrada do número menos 4? Não, por quê? Porque se eu fosse pensar no número 2, tá? Ó, menos 2. Eu poderia multiplicar por menos 2, né? Porque a gente tem que repetir a multiplicação entre os fatores. E aí ia entrar aqui a regra de sinais, ó. Menos vezes menos ia dar mais. E 2 vezes 2 é 4. Olha só, mais 4 é diferente de menos 4. Então, por isso que não existe. Então, lembre-se, não existe raiz de índice par de número negativo. Vamos aqui para o próximo slide, né? No caso aí, vamos falar agora, pessoal, sobre cálculo de raiz quadrada exata, tá? Cálculo de raiz quadrada exata. Como que a gente vai fazer isso, professor? Vamos lá. Primeiro, raiz quadrada do número 225. Vocês têm que apenas fatorar o número, tá? Como assim, professor? Olha só, fatora, ó. Fatora. Como assim, professor? Fatora em números primos. Olha só, presta atenção aqui nessa regrinha aqui. Eu vou pegar o número 225 e eu vou fatorar ele, ó. 225 eu não consigo fatorar por 2, então eu fatoro por 3. 225 dividido por 3, eu vou encontrar o número 75. Continuo fatorando por 3, ó. 75 por 3, eu vou encontrar 25. E aí já não dá mais por 3, eu tenho que dividir por 5. 25 por 5 vai dar 5 e vai ficar 5 por 5 vai dar 1. O que que eu faço agora, professor? Olha só, veja bem, estamos falando de raiz quadrada, então tem o número 2 ali em cima. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que circular de 2 em 2, ó. Os números têm que ser iguais, ou seja, de par em par de números iguais. Quando eu faço isso, eu tenho que, ó, eu tenho dois números ali circulados do mesmo fator, correto? Se eu estou falando de raiz quadrada, eu circulo de 2 em 2 e aí vai ficar um deles do lado de fora.
e aqui eu tenho 5 e 5, vai ficar um deles do lado de fora. Agora eu multiplico esses números, ó. Então a raiz quadrada de 225 vai ser igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, dessa forma, eu encontrei o valor da raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Aqui eu também tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada do número 196. Para me descobrir aqui a raiz quadrada, eu vou fatorar. Se ele termina com 6, o número 6 é par, eu posso começar fatorando pelo número 2. E aí eu vou ter 195 dividido por 2, 196 dividido por 2 vai ser igual a 98. Fatoro por 2 também, novamente. E aí eu vou encontrar 49. Fatoro por 2 não dá mais. Olha, eu aqui já ia fatorar por 2, uma coisa que não tem como. E aí 49 não dá por 2, eu vou fatorar por 7. E aí vai me sobrar 7, fatoro novamente pelo número primo 7. E aí acabou aqui a conta. O que eu faço? Novamente, vamos olhar aqui os fatores iguais. Eu tenho 2 aqui embaixo, eu circulo de 2 em 2. Ó. 7 e 7, eu circulo de 2 em 2. E aí, olha só, olha aqui, eu vou tirar um número desses aqui, desses números repetidos aqui de dentro, eu vou tirar um e vou colocar do lado de fora. Então, eu vou ficar com 2 aqui e o 7 aqui. Então, o resultado da raiz quadrada de 196 é 2 vezes 7. 2 vezes 7 é igual a 14, pessoal. Então, a raiz quadrada do número 196 é igual a 14, ok? Mais uma aqui, ó. Vamos lá, mais uma aqui, ó. A raiz quadrada de 324. Eu vou pegar o número 324 e vou fatorar, professor. Pessoal, vamos lá. Primeiro eu fatoro por 2, que é um número par. E aí vai ficar 162. Lembrando que quando a gente está fatorando, a gente está dividindo o número desse lado pelo númerozinho que aparece do outro lado, tá, gente? E aí eu divido novamente por 62, 162, vou encontrar 81. 81 dividido por... dá para me dividir por 3, tá? É importante que vocês saibam tabuada, tá? Tabuada é muito importante. E aí vai ter 27, dá para dividir por 3, vai ficar 9. 9 divide por 3, que dá 3, e 3 divide por 3 novamente, vai sobrar 1. O que eu faço agora? Vou circular de 2 em 2 os números iguais. Ó. 2 aqui, 2 e 2. Aqui eu vou ter 3 e 3. E aí 3 e 3 novamente. Desses que eu circulei, eu vou jogar um deles para o lado de fora. Eu vou ficar com 2 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Vou multiplicar todo mundo agora. Eu vou ficar com 2 que multiplica 3, que multiplica 3. Se eu fizer essa conta, eu vou ter 2 vezes 2 é 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, eu sei que a raiz quadrada do número 324 é igual a 18, ok? Vamos continuar aqui, que agora eu trago para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com as raízes, o que acontece com a raiz quadrada que não dá um número exato. Professor, a raiz quadrada não dá um número exato. E aí, como é que eu faço? Bom, raiz quadrada do número 32, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vamos fatorar o número 32, ó. E aí eu vou ficar com 32, vamos fatorar o número 32. Eu fatoro por 2, eu encontro 16. Fatoro novamente por 2, vou encontrar o número 8. Por 2 eu encontro 4. Por 2 eu encontro 2. Por 2 eu vou ficar com 1. Bom, estamos falando ainda sobre raiz quadrada. Então, se é raiz quadrada, eu vou circulando de 2 em 2. Ó. 2 com 2 e o 2 com 2. Espera aí, professor. Agora deu ruim. Por que agora deu ruim? Porque agora, professor, sobrou um número 2 aqui do lado de fora. O que eu faço? Bom, lembra que eu falei que de 2 em 2 a gente vai deixar um deles do lado de fora? Então, eu vou ficar com 2 aqui e com 2 aqui.
E esse número que sobrou? Esse número que sobrou, ele vai permanecer dentro do radical, tá? Ele vai permanecer dentro da raiz quadrada. Então, olha só o resultado aqui, ó. Vai ser 2 vezes 2 vezes raiz quadrada do número 2, ó. Esse 2 aqui vezes esse 2 e aquele 2 que sobrou vai ficar dentro da raiz. Então, a raiz quadrada do número 32 é 2 vezes 2, que é igual a 4 raiz de 2. Pronto, encontramos aqui o resultado da raiz quadrada de 32. Continuando, temos aqui agora a raiz quadrada do número 20. Vamos fatorar o número 20. Primeiro a gente fatora por 2. E aí vai dar 10 aqui, né? Porque a gente está dividindo por 2. Dá para dividir por 2, sobra 5. Não é isso? Dá 5. E 5 só dá para dividir por 5, vai sobrar 1. Procedimento que a gente sempre faz. Se estou falando de raiz quadrada, eu vou circular aqui a dupla de números, ó. 2 e 2, tá? Esse 2 e 2 aqui, ele vai ficar do lado de fora. Ele não vai multiplicar ninguém porque ele está do lado de fora. Ele vai multiplicar o quê? Ele vai multiplicar o número que ficou dentro da raiz. Então, eu vou ficar com 2 que multiplica raiz quadrada de 5. Olha aí que legal. É difícil isso? Não é difícil, né, gente? Olha só. A nossa aula de hoje é sobre radiciação. Depois eu venho com uma outra aula em outro bloco falando sobre as propriedades de radiciação. Agora vamos aqui, ó. Raiz quadrada do número 200. Vamos fatorar esse número. Começamos a fatorar por 2. Vai dar 100. Por 2 vai dar 50. Por 2 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 dá 1. Próximo passo, que vocês já sabem, é circula o par de 2 em 2. Ó. Vamos circular. Temos iguais. Ficou alguém de fora? Ficou o número 2 aqui. Então, esse número é o número que vai ficar dentro da raiz. Então, eu vou ter lá, ó, 2 daqui e o 5 que está aqui. A gente sempre vai tirar um lá de dentro. Vai ficar 2 vezes 5, raiz de 2. Raiz do número, ó, que ficou sobrando. E aí eu vou encontrar, ó, vou puxar aqui para baixo. Ó, eu vou encontrar 10 raiz de 2. Então, dessa forma, a gente vai encontrar aí o resultado das raízes, tá? Quando a raiz for raiz quadrada, beleza? E agora, como que a gente calcula, no caso aí, como que a gente faz o cálculo aproximado de raiz quadrada quebrada, pessoal? Veja bem, raiz quadrada quebrada. Professor, o que é quebrada? Tá? Raiz quadrada quebrada. É aquela raiz que dá um número com vírgula, pessoal. É uma raiz que ela é aproximada. Para a gente estar resolvendo isso, existe essa fórmula aqui, ó, tá? Existe essa fórmula aqui. E como que a gente vai fazer para aplicar essa fórmula? Primeiro, para a gente aplicar essa fórmula, vocês têm que entender que o n é um número, ó, tá vendo esse nzinho? É um número que vai estar dentro do radical, tá? Agora, a letra P vai ser a nossa parte mais difícil de encontrar, tá? O n é o número que vai estar dentro do radical, né? E o P é o quê? É uma parte que não é difícil, tá? Mas é a mais difícil que você vai ter aí. O P, pessoal, ele é o quê? Ele é o número, anota aí, ele é o número mais próximo, tá? Bota aí, mais próximo de n, tá? Do número n, tá? De n que possui raiz exata inteira, tá? Vou botar aqui. Inteira, tá bom? Então, o que é isso? Ó, o P, a letra P, é o número mais próximo de n
que possui raiz exata inteira. Por exemplo, vamos resolver aqui. Raiz quadrada do número 8. Bom, primeiro passo, a gente coloca lá, ó, raiz quadrada, olha o nzinho lá, quem é o n nesse caso? É o meu número 8. Vai ser igual a n, o meu n é o número 8, mais o p. O p é o quê? O p é o número, né? No caso aqui, o p é o número mais próximo do n que possui raiz inteira, raiz exata inteira. E qual é o número? É o número 9, porque a raiz quadrada de 9 é igual a 3, dá um número exato e é o que está mais próximo do número 8. Então agora ficou fácil, se eu descobrir que é o número 9, eu vou botar lá o da fórmula 2 vezes raiz quadrada de 9. Isso vai ser igual a quanto? Ó, raiz quadrada de 8 vai ser igual a 8 mais 9 é igual a 17 sobre 2 vezes 3. Isso vai me dar um resultado igual a 8. Raiz quadrada de 8 é igual a 17 dividido por 6. Você faz essa conta aí, tá? Monta lá, né? A continha dessa forma aqui, né? 17 dividido por 6 e você vai encontrar o resultado aproximado. Então, a raiz quadrada do número 8, tá? A raiz quadrada de 8 é igual ou aproximadamente, tá? Não é um número exato, é igual ou aproximadamente a 2,83, tá bom? Então, dessa forma, aplicando essa fórmula aí, a gente vai conseguir chegar aí no resultado final. Vamos fazer aqui, ó, raiz quadrada de 17. Eu tenho ali, ó, raiz quadrada de 17 é igual a 17, lá na fórmula, o 17 é o n, mais o número que tem a raiz exata inteira mais próxima de n. É o número 16, porque a raiz quadrada do número 16 é igual a 4. Então, eu coloco o número 16 e aqui embaixo eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 16. Eu vou ficar com raiz quadrada de 17 é igual a 16 mais 17, ou 17 mais 16 é igual a 33 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 16, que é 4. Eu vou ficar com raiz quadrada de 17 é igual a 33 dividido por 8. Você monta a continha, resolve essa continha e você vai descobrir que o resultado é igual ou aproximadamente a 4,125, tá bom? Beleza, vamos fazer aqui a raiz quadrada do número 35, pessoal. Vamos lá, raiz quadrada do número 35. Não vai dar um número exato, então a gente vai ter que aplicar lá a fórmula. Eu vou botar 35, que é o meu n, mais o meu p. O meu p é o quê? É o número mais próximo de n que possui raiz exata inteira. É o número 36, porque raiz quadrada de 36 é igual a 6, tá bom? Então eu vou ter lá 2 vezes raiz quadrada de 36. Eu vou ter raiz quadrada de 35 igual a 35 mais 36, 71, dividido por 2 vezes 6. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 35 igual a 71 dividido por 12. Faz essa continha de divisão aí e você vai descobrir que raiz quadrada de 35 é igual ou aproximadamente a 5,91. Beleza? Show de bola? Continuando aqui, tá? Pra gente já tá chegando aqui no fim, né? Porque a nossa aula aqui ela já está ficando extensa, a intenção era ser meia hora de aula, mas já chegamos a meia hora, peço perdão aí, que a gente já ultrapassou 5 minutos, vamos continuar aqui que a gente já está acabando. Vamos falar agora sobre o cálculo da raiz cúbica, pessoal. O cálculo da raiz cúbica vai envolver o mesmo procedimento lá do início da aula, tá? Se a raiz cúbica é de 64, eu vou pegar o número 64 e eu vou
fatorar. Exatamente isso, pessoal. A gente vai fatorar o número 64. E aí, ó, eu tenho 64 dividido por 2 vai dar 32. Dá para dividir por 2 vai dar 16. Dá para dividir por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Opa! E por 2 vai dar 1. A diferença é que quando quando é uma raiz quadrada, a gente vai circulando de 2 em 2, né? Agora não. Agora a gente vai circular, ó, de 3 em 3, ó. 3 em 3, ó. 2, 2, 2. E depois 2, 2 e 2, tá? Desses números que foram circulados, a gente vai tirar apenas um deles, ó. Vamos jogar um deles para fora. Joguei o número 2 e aqui eu jogo o número 2 também. Então a raiz cúbica do número 64 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. O mesmo a gente vai fazer com o número 729. Dessa forma, a gente vai começar dividindo por 3, que vai dar 243, tá? A divisão aí vocês vão fazendo. Depois a gente divide por 3 novamente, que vai dar igual a 81, que também dá por 3, que vai dar 27, né? Depois dividir por 3 vai dar 9. Dividir por 3 novamente vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Acabou. Vamos circular aqui de 3 em 3, porque estamos falando de raiz cúbica. Então a gente vai lá, ó. Lembra, a gente sempre vai circular a quantidade de números iguais, tá? Em relação ao número do índice. Se é cúbica, a gente vai circular de 3 em 3. Se é raiz quadrada, a gente circula de 2 em 2. Se for raiz quarta, a gente vai circular de 4 em 4 e assim por diante. Lembrando sempre que quando a gente circular, um desses números vem para o lado de fora. E aí eu sei que raiz cúbica do número 729 é igual a 3 vezes 3, que vai ser 9, tá, pessoal? Então, 9. Bom, continuando, vamos fazer agora aqui 216. Vamos fatorar. Por 2 vai dar 108. Por 2 vai dar 54. Por 2 vai dar 27. Por 3, tá? Vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Vamos lá? Vamos circular de 3 em 3, ó, um terno. 3 em 3. E jogar um número deles aí pro lado de fora. Eu vou ficar com o número 2 do lado de fora e o número 3 aqui. E aí eu vou multiplicar 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Então a raiz cúbica do número 216 é igual a 6. E para finalizar, como que seria aqui o cálculo de uma raiz cúbica de um número que não é exato? Vamos lá, para a gente finalizar essa aula aqui, vamos resolver aqui, ó, a raiz cúbica de 16. A gente fatora, tá, pessoal? Sempre fatorando. E aí 16 a gente divide por 2, que vai dar 8, divide por 2, que vai dar 4. E depois divide por 2, que vai dar 2, e depois divide por 2, e aí vai dar 1, beleza? O que vai acontecer aqui? A gente vai circular, ó, 2, 2 e 2, e aí vocês vão perceber que sobrou o número 2 ali do lado de fora. Da mesma maneira que a gente faz lá na continha de raiz quadrada, a gente vai fazer aqui, ó. Aqui a gente circulou 3, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada do número que sobrou. Então, raiz cúbica, tá, pessoal? Raiz cúbica, tá? Raiz cúbica do número 2, tá bom? Então, é 2 raiz cúbica de 2, tá? Lembrando, ó, estamos falando de raiz cúbica. Então, ó, aqui também tá tudo direitinho. Estamos falando de raiz cúbica. E aí, vamos fazer o mesmo processo aqui com 432. Vamos começar dividindo por 2.
E aí vai dar 216 por 2 vai dar 108, por 2 vai dar 54, por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Circulando de 3 em 3, porque é uma raiz cúbica. Ó, 1, 2, 3, circula, aqui esse 2 sobrou, e aí vem 3 fatores iguais aqui, ó, circula. E aí a gente pega quem ficou aqui, ó, quem ficou circulado, os números que ficaram circulados, eles vão pular um deles para fora, vai ficar o 2 aqui, vai ficar o 3 aqui. Então eu vou multiplicar esse 2 vezes esse 3 aqui, eu vou ter 2 vezes 3 vezes a raiz cúbica do número que ficou, vezes raiz cúbica, porque aqui é uma raiz cúbica do número que sobrou. O resultado final vai ser 6 raiz cúbica do número 2. Então a nossa resposta nesse caso aqui é 6 raiz cúbica de 2. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, aula de radiciação. Espero vocês aqui no próximo bloco e foco no objetivo, vamos passar no concurso público e até lá. Fui!